Saudações, caro internauta. A contaminação dolosa do vírus do VIH é um facto em Angola e várias pessoas têm sido vítimas deste mal. Para isto, a rubrica Viver com Saúde decidiu falar um pouco sobre este assunto. E eu tenho no estúdio o Sr. Benedito Umba Sanjo, que é membro da ANASO. A ANASO é a rede angolana das organizações ao serviço de SIDA, tuberculose e malária. É isto? É sim. Muito obrigado e quero, em nome do presidente da ANASO, agradecer ao convite que nos foi formulado para estar aqui a abordar este tema que é tão pertinente. Sr. Benedito, o que é a contaminação dolosa do vírus do VIH? Bem, a contaminação dolosa é um estado em que alguém, de forma deliberada ou com intenção deliberada de passar o vírus para uma outra pessoa, não é? Seja por via sexual, por outra via qualquer, transmite o vírus para uma outra pessoa. Portanto, isto é que se considera contaminação dolosa, ou seja, é um ato de transmissão com dolo, que é aquilo que a lei chama que para já constitui crime. Portanto, os juristas dizem que há dolo nesse processo de transmissão. Dolo quer dizer crime, não é? Essa questão constituiu uma grande preocupação, não só para as autoridades, como também para as associações. Na verdade, o que é para mim, ou para nós, preocupante é o facto de não haver ainda de concreto uma definição, ou seja, estrutura legal de quando é que, de facto, este processo de contaminação ou seja, um processo de negligência e que resulta em contaminação, há ou não dolo. Porque, como diz o conceito, dolo é quando há intenção deliberada de passar o vírus. Mas há aqueles casos em que a pessoa que passa o vírus também não sabe da sua condição. No entanto, há sim, de facto, alguma negligência em não usar o preservativo ou não cumprir com os procedimentos de prevenção e há, consequentemente, transmissão. Nesse caso, há que se avaliar, né? E olhando um bocadinho para a lei cessante, a lei sobre VIH, que é a lei 8/4, remetia imediatamente este ato para o artigo 353 do antigo Código Penal, que era comparado ou equiparado ao crime de envenenamento. Entanto, pode sim haver muitos casos, mas também pode ser relativo. Porque pode-se dar o facto de estarmos a criminalizar pessoas que vivem com VIH, quando de facto pode não se dar o caso que sejam esses responsáveis, mas se calhar o responsável é até a vítima. Como é que Angola está? Qual é a nossa realidade? Quantas denúncias são registradas diariamente ou mensalmente, Sr. Benedito? Bem, a responder esta questão estaria a fazer o papel das autoridades, porque eles que têm o controle de quantas denúncias são feitas. De facto, nós, enquanto ANASO, enquanto organizações da sociedade civil, por meio das várias organizações que a ANASO controla, algumas delas nas unidades sanitárias, de facto, têm estado a receber muitas queixas. Mas, à medida que vamos procurando apurar, de facto, se há ou não contaminação dolosa, percebemos que muitas vezes a vítima até é a agressora. Deixa só lhe dar um exemplo. Há um caso que foi mediatizado, que a nos interessou bastante, primeiro porque a pessoa que supostamente estava a ser acusada ficou muito exposta, independentemente de estar a ser acusada de transmitir, tem que se preservar a imagem da pessoa até que se prove o contrário. Aliás, a nossa lei diz que todo indivíduo goza de presunção de inocência. Mas quando fomos apurar, percebemos que o indivíduo que estava a acusar de ter sido contaminado já vivia com VIH muito antes da altura que desde que uniu-se a esta pessoa. O que quer dizer, hoje há aqui um elemento em que as pessoas, conhecendo a sua condição serológica e olhando para o seu status social, envolve-se com uma pessoa de um nível social e econômico um bocadinho mais alto, não é? E para depois fazer-se de vítima. Portanto,
É preciso criar condições para avaliar, isso requer um conjunto de mecanismos aprofundados para avaliar se de facto esta pessoa foi mesmo contaminada pela pessoa quem diz que o contaminou. É preciso fazer pesquisa, é preciso fazer estudos. Há um conjunto de fatores para analisar até que se prove que de facto esta pessoa foi vítima de infecção dolosa pela pessoa por quem acusa. Apesar de não ter uma estatística, mas daquilo que sabe, os casos estão a aumentar, não... Sim, de facto as denúncias vêm vindo a aumentar, há muita queixa e também porque, como disse, a pobreza tem estado a contribuir para este efeito. Não descuramos o facto de que, apesar de haver esses inocentes, há aqueles casos em que, sobretudo mulheres, sabendo da sua condição e sabendo da situação vulnerável em que está, não informa a sua condição serológica ao parceiro, portanto, primeiro, por medo de discriminação, segundo, porque não tem outra opção e às vezes, principalmente no caso das trabalhadoras de sexo, faz disso o seu ganha-pão. E muitas vezes ela até exige o uso do preservativo. Exige o uso do preservativo. Mas o parceiro, sabendo que está a pagar, quer fazer sem preservativo porque acha que tem direito de fazer como quer porque ele está a pagar. E como consequência, ao descobrir que esta pessoa é portadora do VIH, então decide fazer denúncia. É aí onde a responsabilidade, pensamos nós que a responsabilidade deve ser repartida, porque os dois estavam conscientes, os dois sabiam que há uma responsabilidade, independentemente da outra pessoa ser portadora, há uma responsabilidade do uso do preservativo ou de cumprir com as medidas de proteção. Mas que é facto é que há muitas denúncias. Eu, enquanto profissional de saúde, enquanto trabalhei nas unidades, deixa que dizer, eu trabalhei, por exemplo, aqui no então Hospital Esperança, onde atendia pessoas com VIH e vítimas de abuso sexual, onde todos os dias, mas todos os dias, recebíamos entre 3 a 4 casos de queixas, do número de pessoas que vinham fazer o teste, 3 a 4 pessoas vinham com queixa porque descobriram que o parceiro é portador, o parceiro não disse, a parceira não disse, e sucessivamente. Portanto, muitas vezes as pessoas vinham depois de ter passado para uma unidade da polícia para apresentar uma queixa. E às vezes até com a acusada ou o acusado já detido, sem devidas provas. Nós estamos aqui a querer defender a pessoa que vive com VIH, mas é preciso que haja provas para depois não fazermos da vítima o agressor. E há seguimento das queixas? Penso que sim. Eu fui notificado ano passado pelo tribunal porque recebemos a queixa de uma senhora que, para além de ter sido, segundo ela, infectada por esta pessoa, ainda era chantageada por esta mesma pessoa. Portanto, sob pena de ver a sua condição exposta. Não tivemos outra alternativa, fruto das ameaças que ela sofria, senão fazer um documento enquanto associação, um documento para apresentar, para encaminhar para os serviços de investigação criminal, para dar seguimento, visando também a proteção dela, porque ela recebia ameaça. Levou algum tempinho, uns 6 meses, fomos notificados, fomos lá para sermos ouvidos, porque fomos nós que tínhamos feito a carta para ela ir apresentar a queixa, fomos ouvidos e, portanto, ficamos com a sensação de que depois foi julgado e o indivíduo foi intimado a indemnizar a senhora pelos danos causados, do ponto de vista, principalmente pelos danos morais causados pela difamação. Não muito pelo facto de haver contaminação, porque, como disse no princípio, para se provar que de facto houve dolo, houve contaminação dolosa, é preciso um conjunto de exames, um conjunto de processos para se apurar se de facto, até a altura que houve contacto, esta pessoa já não era. Sim. As mulheres são as principais vítimas. Sr. Benedito, quais são as idades que mais se registram? Olha, até algum tempo atrás,
verificávamos mais casos dos 25 para cima. Infelizmente, hoje parece que inverteu a pirâmide. Estamos aí na casa dos 14 aos 22. Dos 14 aos 24 anos. São as pessoas que mais aparecem como vítimas. E muitas vezes essas pessoas não têm capacidade para fazer denúncia, nem certeza de facto de quem o tenha transmitido, porque nesta fase já tiveram contato com 2, 3, 4 pessoas, e muitas vezes pessoas já experimentadas, com alguma, mas a busca incessante da melhoria das condições de vida faz com que estas meninas envolvem-se com pessoas mais velhas e muitas vezes com condição serológica positiva. E, às vezes, essas pessoas mais velhas são vítimas destes menores. Porque a menina pode ter adquirido de uma outra pessoa e vai passar, mas como ela descobre na altura em que está com esta pessoa, então o acusado é a pessoa com quem está na altura. O que leva as pessoas a recorrerem a esta prática, a fazerem isso? Que prática refere-se à transmissão dolosa? A transmissão dolosa. O que leva as pessoas, não é? Em linhas gerais, penso que é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Porque importa que referir que hoje está provado que uma pessoa que cumpre com a medicação, uma pessoa que é responsável, é regular no uso dos antirretrovirais, tem a carga viral indetetável. E quando tem a carga viral indetetável, mesmo que envolva-se com alguém sem o preservativo, a probabilidade de transmitir é ínfima, é inexistente. Exato. Portanto, carga viral indetetável é igual a intransmissível. Portanto, o que é que leva? É a falta de informação. Porque essa pessoa, se não tem informação que precisa tomar a medicação corretamente, e às vezes nem sabe da sua condição serológica, porque não temos cultura de fazer o teste de forma voluntária. Sr. Benedito, quais são os principais pontos estratégicos que essas pessoas frequentam para transmitir propositadamente a doença? Quais são esses pontos? É difícil definir um ponto específico para que haja transmissão de forma dolosa. Basta haver falta de cumprimento dos procedimentos de proteção, o uso de preservativo, a não partilhar de objetos cortoperfurantes e outros, aí há risco. Em casa, no hotel, na hospedaria, no foco, na casa, no salão, na festa, desde que haja algum mecanismo que permita a contaminação, o risco de contaminação está aí. Por exemplo, as pessoas que partilham, os usuários de droga, muitas vezes ele sabe da sua condição, mas está sob efeito de álcool, usou a agulha e sabe que ele é portador, pode partilhar a agulha com uma outra pessoa. Não na tentativa de transmitir a doença, mas na tentativa de partilhar com o outro como é que chama? De partilhar com o outro a substância que está a usar em termos de droga. Mas que tipo de crime configura esta prática? Que tipo de crime? Como disse, não me vem agora o artigo em que o novo Código Penal remete, mas, como disse, segundo a lei 8/4, remete, no antigo Código Penal, remetia ao artigo 353 do antigo Código Penal, que era compatível ao crime de envenenamento, por exemplo. Ou seja, qualquer pessoa que de forma consciente e deliberada, com intenção de transmitir a doença a outra pessoa, assim o fizer, portanto, incorre nesta prática, que é punível nos termos da lei, não é? do número 353 do Código Penal anterior. Atualmente deve estar aí nos 200 e pouco, não me lembro bem qual é o artigo no novo Código Penal, mas há uma lei. No entanto, nós pensamos que precisa ser revisto, porque a moldura penal, em alguns casos, é muito alta, quando não se sabe se de facto houve essa intenção. Recorde-me, qual é a pena máxima e a mínima deste ato? Agora penso que vai até dos 3 aos 15 anos, penso. Mas acha que as leis deveriam ser mais severas, Sr. Benedito?
Ou não? Penso que não, devia ser Por quê? revisto. Penso que devia se rever. Como disse, a questão não se trata da severidade da pena, trata-se de facto da apuração, do apuramento dos factos reais. Hoje é difícil perceber se de facto o indivíduo já era ou não. Quem me prova que eu, se for contaminado agora, se eu descobrir agora, quem me prova que eu já era antes, ou seja, se eu descobrir agora, quem me prova que eu já era antes, não é, de estar com a minha parceira? Não tem como saber. É um processo muito longo e leva tempo, e às vezes já injustiças foram praticadas até provar que de facto, como disse, o tido como agressor é a vítima. Muitas vítimas sofrem represálias, ameaças, dentro daquilo que sabe. O problema do estigma e da discriminação leva muitas vezes a atitudes muito grosseiras em relação às pessoas que vivem com VIH. As vítimas supostamente contaminadas de forma dolosa, quando apercebem-se e se têm certeza que de facto houve dolo, muitas vezes, e principalmente quando o agressor é uma pessoa do status social mais elevado, se a vítima tentar apresentar uma queixa, muitas vezes é ameaçada e até às vezes molestada. Então, muitas remetem-se ao silêncio. O que a Canaso tem feito para ajudar a travar a contaminação dolosa? A NASO, através das várias organizações que fazem parte, da qual a Associação Solhomenho, onde eu sou presidente, faz parte, tem no seu programa de ação um conjunto de atividades de sensibilização e educação das comunidades. Porque pensamos nós que precisamos trabalhar na comunidade, educando o cidadão sobre os riscos e a prática do sexo seguro, sobre os riscos de contaminação através das várias formas de contaminação e que formas é que tem que usar para se prevenir da transmissão ou da autocontaminação ou da contaminação de outra pessoa em relação ao VIH, hepatite B e outras doenças sexualmente transmissíveis. Também através dos meios de comunicação social, como é o caso da ANGOP, que tem estado a fazer, através do seu objeto social, tem estado a fazer um trabalho importante. Passamos a mensagem para o cidadão sobre a importância da prevenção, sobre a importância do uso do preservativo, sobre a importância da fidelidade, sobre a importância do sexo seguro e outros mecanismos de proteção para que, de facto, não contraia nem transmita o VIH. E também é importante, agora que faz essa questão, olharmos para a importância da divulgação, ou seja, do tratamento e discussão e divulgação da lei sobre o VIH. Ela tem de estar aprovada definitivamente, tem de ser promulgada e tem de ser divulgada para que as pessoas conheçam e saibam que, de facto, há práticas que eu não devo. Porque muitas vezes a contaminação dolosa resulta do estigma e da discriminação. Sobretudo, o estigma e discriminação institucionalizado. Porque as principais... Num estudo assim não acabado, parece que as principais instituições que descriminalizam as pessoas vivendo com VIH são as instituições do Estado. É mais fácil encontrar alguém que tentou uma candidatura numa petrolífera, foi negado. Tentou num órgão de defesa e segurança, foi negado por causa da sua condição serológica. Numa Sonangol, por exemplo, passou a publicidade e foi negado por causa da sua condição serológica. Portanto, se combater o estigma e a discriminação a nível institucional e, consequentemente, consciencializar as pessoas sobre a importância da inclusão das pessoas vivendo com VIH e SIDA e a não discriminação, as pessoas vão falar abertamente da sua condição e vão trabalhar. Eu fui dar uma palestra numa das empresas recentemente. Fiquei feliz
porque depois de quase 20 anos o indivíduo a trabalhar na mesma instituição, naquela palestra levantou e falou da sua condição serológica. Todos os outros funcionários olharam para ele, alguém levantou e deu um abraço e disse, olha, eu também sou. E alguém disse, eu também sou. Porque durante muito tempo não havia espaço para falar da sua condição, porque as lideranças não davam espaço. Antes, pelo contrário, falava-se do VIH como se fosse uma coisa nojenta. Então o indivíduo sentia-se, retraía-se. Mas quando surgiu a primeira oportunidade, diz, olha, chefe, as minhas ausências aqui no serviço, às vezes, uma vez a outra, é para as consultas, porque eu vivo nessa condição há 20 anos. É do nosso conhecimento que uma cidadã na província de Cabinda disseminou propositadamente cerca de 15 pessoas com VIH. O que tem a dizer dessa bárbara atitude? É como disse, se de facto foi de forma propositada, é a todos os níveis condenado. É a todos os níveis condenáveis e penso que as autoridades legais devem estar a trabalhar no efeito, primeiro, para apurar se de facto houve intenção deliberada de contaminar ou não. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa, como disse, a pessoa não sabe da sua condição. E há quem, às vezes, sabe que ela teve um contato com alguém que vive esta condição, vai falando assim, portanto, olha, ela então, ela tem. E ela, com este medo, tem receio de fazer o teste, e porque tem medo de saber a resposta, o resultado. Então, como resultado, vai tendo contato até o dia que alguém confrontá-la e fazer o teste, ter o resultado positivo, e é acusada de transmitir aos parceiros anteriores que teve. Porque muitas vezes, se calhar, ela nem sequer sabia até a altura em que teve contato com essas pessoas. No entanto, é preciso um processo, como disse, houve denúncia, a polícia está no encalço, penso que tem mecanismos próprios para fazer estudos, temos o laboratório de criminalística, para, através dos meios que tem, ir ao fundo, fazer pesquisa, fazer investigação e perceber se de facto há ou ela é, de facto, a transmissora ou também uma vítima de alguém desse grupo. Que mensagem deixa às pessoas de formas a se prevenirem de atos de género? Bem, o VIH hoje já não é um bicho de 7 cabeças. Uma pessoa que vive com VIH pode viver tanto quanto, se calhar até ou mais, que uma pessoa que não vive com VIH. Hoje há doenças como a hipertensão e outras que podem levar à vida que uma pessoa vivendo com VIH pode viver normalmente. No entanto, se você é portador do VIH, não tenha receio. Viva a tua vida normalmente, cumpra com a medicação e se tomar a medicação corretamente, a carga viral vai ficar indetetável, mesmo que tenha relações sexuais. Desprotegida não vai transmitir. Mas não tenha para não se reinfectar. No entanto, se sabes a tua condição serológica, por favor, não envolva-se sem o uso do preservativo. Primeiro, para além de correres o risco de te reinfectares, corres o risco de transmitires doença a uma outra pessoa e se transmitires doença, corres o risco de estares em conflito com a lei e vais ser privado da tua liberdade e terá dificuldade do acesso ao tratamento e outras dificuldades. No entanto, queremos ter-te aqui no convívio social, portanto, use o preservativo, não transmita de forma dolosa, cumpra com a medicação e assim vamos fazer uma Angola melhor. Sr. Benedito, o que é necessário para ser membro da ANASO? Bem, para se ser membro da ANASO basta pertencer a uma organização e através desta organização requerer adesão à ANASO. A ANASO está de braços abertos. Qualquer organização que se queira afiliar, como disse, a ANASO é uma rede das organizações a serviço de si. Portanto, qualquer organização que se queira afiliar, desde que os seus objetivos sejam compatíveis com os objetivos da ANASO, é bem-vinda. No entanto, basta cumprir com os procedimentos, que é apresentar uma carta, e acompanhada do estatuto, pagar as quotas ordinárias, e sim. E
Se for uma pessoa singular, deverá filiar-se a qualquer uma outra organização, como é o caso da da Associação Solhomenho, que é a organização que eu dirijo. Nós estamos abertos a te receber, seja bem-vindo, faz parte da nossa organização, e com esta organização, por meio da nossa organização, você é automaticamente membro da NASO. Muito obrigada por estar aqui à nossa agência Angola Press. Eu agradeço, que eu gostaria só de deixar aqui um apelo. A NASO tem estado a trabalhar para o fortalecimento das organizações da sociedade civil, mas, como disse, ainda as questões financeiras e outros, os apoios, têm dificultado, de certa forma, as organizações que trabalham com a NASO. E talvez esteja aí um empresário, uma organização, uma instituição que esteja disposto a apoiar a luta contra o VIH, a luta contra a criminalização, a discriminação, apoiar a divulgação da lei sobre o VIH e outros mecanismos. Faça-o por meio da NASO, e nós estamos abertos. Teremos muito gosto em receber o seu apoio. Obrigada. Sim, sim. Assim foi a nossa conversa com o Benedito Umba, que faz parte da associação ANASO. Para si que é vítima da contaminação do vírus do VIH de forma propositada, denuncie para que esses predadores sejam responsabilizados criminalmente. Obrigada, fique bem.